Olá, pessoal, tudo bom? Estou aqui de novo para falar com vocês sobre viagens. Você já pensou em conhecer os Emirados Árabes? Dubai? Bom, Dubai está super na moda, né? Bom, eu vejo no Instagram que novos milionários, todos eles, correm conhecer Dubai. É claro que durante a pandemia, acho que Dubai e os Emirados Árabes, na verdade, eram um dos únicos países que estavam abertos aí para receber turistas, então muita gente acabou indo para lá. Bom, eu não era milionária e ainda não sou milionária, mas eu já conheci os Emirados Árabes. Foi a minha primeira viagem assim, internacional super grande, assim longa, assim que eu fiz, porque era o meu sonho conhecer Dubai, era o meu sonho conhecer os Emirados Árabes. E na primeira oportunidade que eu tive de fazer uma viagem para o exterior, eu escolhi viajar e conhecer os Emirados. Bom, outro grande desejo meu era voar de Emirates, né? Quem não sonha em voar Emirates? Então, eu aproveitei para fazer as duas coisas, né? Comprei minha passagem para os Emirados através da Emirates. A primeira dica aqui é que você precisa de visto para entrar nos Emirados, mas a Emirates mesmo, ela já providencia o seu visto. Então, quando você faz a sua viagem para os Emirados Árabes através da Emirates, você já tem o visto. Eles já fazem o visto para você, né? Senão, você provavelmente vai precisar de contratar uma agência ou você vai ou ver com a companhia que você escolher se ela faz o visto, tá? Todas as vezes que eu viajei, eu, por opção própria, tá? Eu nunca contrato agência, eu nunca contratei advogado para fazer visto, agências, eu sempre prefiro fazer tudo sozinha. É trabalhoso, é complicado, às vezes é um pouco arriscado, porque você talvez não saiba de todos os pormenores e pode acabar, sei lá, né, se prejudicando de alguma forma. Mas eu sempre fiz tudo sozinha, tudo que eu precisei, foi bastante coisas, porque eu já fui casada com um estrangeiro, então o estrangeiro precisa se naturalizar brasileiro, fazer um monte de coisa, e tudo eu também fiz tudo sozinha, até como eu contei para o passaporte da minha filha, da minha enteada e tudo isso, tudo eu faço tudo sempre sozinha. Então, a minha viagem para os Emirados, eu fiz todas as reservas de hotel pelo Booking e pelo Trivago, então foi os dois sites que eu utilizei para fazer as reservas de hotel. Quando eu fui para lá, eu planejei a minha viagem da seguinte forma: eu fiquei lá por volta de 20 dias, eu não lembro exatamente, né, eu não fui aqui atrás de pegar calendário, ver como é que foi a viagem, tá? Estou falando das coisas que eu lembro. Eu escolhi o período do Ramadã, porque eu queria passar o Ramadã num país árabe, então eu escolhi esse período do Ramadã, se não me engano, foi em agosto. É um dos períodos mais quentes, então não é o período mais recomendado se você for ali estudar sobre qual o melhor período para ir conhecer Dubai. Eles não vão recomendar você ir no Ramadã, tá? Eu queria ir no Ramadã. E aí eu vou te explicar por quê, tá? No Ramadã, tudo é fechado durante o dia, tá? As pessoas não eles ficam de jejum, né, durante o dia inteiro. Então, o comércio, se abrir, abre à tarde. Então, os horários ficam diferentes. Você vai ter uma vida noturna muito mais ativa do que a vida diurna, por conta do Ramadã. Então, eu peguei, acho que, período do Ramadã e no final não tinha o Ramadã, tá? Acabou o Ramadã no meio do período da viagem. Só que, assim, foi muito até legal, por quê? Porque o fuso horário de Dubai é muito diferente daqui. Então, quando você está acordando aqui, você está indo dormindo lá. Mais ou menos, não é tanto assim, mas é um período bem longo. Então, de manhã lá, eu estava morrendo de sono. Eu não conseguia acordar cedo. Eu perdi, às vezes, o café da manhã, o que é assim, né? Às vezes, assim, eu levantava assim no último minuto para não perder o café da manhã por conta disso, porque eu não conseguia acordar, eu ia querer acordar 2, 3 horas da tarde, que seria aqui 8 horas da manhã, eu não conseguia acordar.
Então, isso. Só que durante o Ramadã não tinha problema, porque a vida noturna estava rolando solta. E outra, a questão é que à noite é muito mais fresco, né? Porque estava, lógico, um calor assim, assim que você sai da porta assim de um hotel, que você vai, por exemplo, para a calçada, para algum lugar, você literalmente acha que você está dentro de um forno, né? O seu corpo começa a suar, e literalmente é um calor assim muito forte. Eu gosto, eu não me incomodo com isso, tá? Eu gosto de calor, eu não me incomodei lá. É óbvio que se você ficar um tempo todo no calor, você talvez vai passar mal. O que eu, naquela época, não era um sol quente na cabeça, tá? O céu estava sempre todo coberto, parece que tem uma nuvem, parece que tem uma camada de nuvem, assim, uma coisa bem, assim, diferente. Eu quase não vi o céu naquela época, por conta que tinha essa nuvem. Então, não ficava um sol, mas ficava um mormaço, uma coisa muito quente. Quem conhece mais lá do deserto vai saber entender melhor essa situação. Enfim, e aí o que eu fazia? Eu escolhia ficar em hotéis e trocar de hotel, porque se eu trocasse de hotel, por exemplo, ficava 5 dias no hotel, depois 5 dias no outro hotel, 5 dias no outro hotel, porque assim eu conseguia mudar de localidade, né? Não ficava só numa única localidade, e assim eu poderia conhecer mais locais lá de Dubai, tá? Bom, eu fiz 3 passeios que são os principais, assim, que todo mundo faz, que é conhecer o Burj Khalifa, aquele prédio mais alto, e também o Burj Al Arab. No Burj Khalifa, você pode agendar pelo próprio site o seu horário para você conhecer lá o andar, aquele andar que você vê Dubai toda de cima. Foi um dos passeios mais legais, que eu tenho uma memória assim ainda bem forte dessa experiência. É surreal, né? Você está lá, é muito alto, você vê assim, como se você estivesse vendo a terra de cima, assim, é muito legal essa experiência. A dificuldade é que você vai com outras pessoas, né? Entre várias pessoas assim, né? No seu horário, não é só você sozinha. E aí sim, para tirar fotos, você precisa sempre estar dando um jeitinho ali para você conseguir fazer uma foto sem aparecer, né, as outras pessoas, tá? Esse Burj Khalifa, assim como o aquário, assim como o esqui, né, que tem uma tipo quadra de esqui lá, que você tipo de gelo, né, para esquiar. Tudo isso é dentro do Dubai Mall, que é um shopping gigante que tem lá. Então, você entra no shopping e você vai ter o aquário, você vai ter esse negócio do esqui, você vai ter também a entrada para o Burj Khalifa, você tem supermercado, você tem tudo que você imaginar lá no Dubai Mall. Bom, o outro passeio foi agendar um horário para ir no restaurante no Burj Al Arab. O Burj Al Arab é aquele hotel que tem um formato de vela, tá? Não me hospedei naquele hotel, é caríssimo, né? A diária lá, mas agendei um horário para o restaurante. É um restaurante que tem a janela, né? A parede toda de vidro, então você senta na mesa de frente para o mar, e você tem uma vista também fantástica. Eu preferi o Burj Khalifa do que a experiência no restaurante. Também é muito legal dos dois, apenas estou dizendo que se você tiver que escolher um dos dois, eu acredito que o Burj Khalifa realmente é muito mais especial, porque o restaurante, né, a comida em si não era típica árabe, eu não lembro o que era, eu nem lembro o que era que a gente comeu, não achei nada extraordinário. Lá dentro deste Burj Al Arab tem um outro restaurante que é o que tem um sanduíche com ouro, um café com ouro. Não foi esse que eu fui, se não me engano, tá? Mas também, pelo que eu sei, tirando que vai ter o ouro ali em cima do sanduíche, não tem nada de diferente na comida, então não acho que vale a pena.
Lá, lógico, se você está com muita grana, você pode fazer, né, os passeios. Enfim, conhecer tudo. O outro passeio que eu fiz, que foi do deserto, tá? Como eu falei para vocês, tudo eu faço sozinha. Então, esse do deserto não tem um site do deserto para você entrar e você agendar. Então, eu peguei um daqueles folhetinhos que eles dão no hotel e procurei ali uma empresa que fazia esse passeio, tá? E nesse passeio foi o passeio que eu não gostei, tá? Por quê? Porque o deserto em si é muito bonito, é muito legal. Só que como funciona? Você contrata um carro e nesse carro vai outras pessoas. Isso eu já tinha até como eu, né, tenho uma certa experiência, eu perguntei, né, como que funcionava o carro, quantas pessoas iam no carro, como é que era. E ele falou, olha, vai outras pessoas. Aí eu falei que não, que eu queria um carro só para mim, eu não queria ir com outras pessoas dentro do carro. E aí ele, que não sei o quê, porque eles, na verdade, eles não querem, eu acho, que você reserve o carro só para você. Eu senti uma certa resistência, mas ele acabou alugando o carro. E aí, o que que acontece? Vem uma pessoa te buscar até o hotel, do hotel ele te leva até um ponto de saída onde tem outros carros, outros turistas, e aí cada um entra nos seus carros, e aí eles partem para o deserto, né? Depois, à noite, eles vão fazer o jantar beduíno, que é aquele jantar na tenda. Bom, o que que aconteceu? A gente alugou um carro só para gente. Aí, o passeio em si eu não gostei, porque o carro fica pulando naquelas dunas, eu particularmente não curto isso, né? Ficar assim, fica assim. Eu não achei graça naquilo, não gostei, mas tudo bem. E aí eu pedi para ele parar na areia que eu queria tirar foto, né, na duna, na areia. E ele não disse que não ia parar. Eu não entendi por quê, eu não sei se eu tinha que ter escolhido pagar extra a parada, eu até hoje não entendi por que que ele não parou para a gente fazer a foto lá no meio do deserto. Ou eu via outros carros que paravam, que as pessoas desciam e faziam a foto. No meu caso, ele não quis parar. Enfim, aí fomos para o jantar beduíno. Quando chegou lá no jantar beduíno, também eu não sabia que tinha o andar de baixo e o andar de cima. Eu queria ficar no andar de cima, porque eu queria ver o pôr do sol, né? Queria ver o deserto. E aí a gente ficou no andar de baixo e ele não deixou a gente subir. Falou que não poderia subir, porque já estava tudo reservado e tudo mais. E aí eu então decidi que eu queria ir embora, né? Porque eu não ia também, eu não queria comer eu não queria jantar lá, eu não queria a comida, porque quando eu viajo, eu tenho uma certa cuidado com o que eu vou comer, porque a alimentação, a água é o que pode geralmente te causar algum tipo de problema, você ter que ir para o hospital, alguma coisa assim. E eu não quero correr um risco desse, né? Então, eu cuido bastante dessa questão do que eu vou comer exatamente. Então, eu não ia jantar lá. Eu já sabia que eu não ia jantar. E aí, se eu não podia ficar lá no andar de cima e eu não ia jantar, eu queria ir embora, já que eu tinha alugado um carro só para mim, porque justamente eu queria ter mais liberdade, né? E na verdade que foi o contrário, porque ele falou que eu não poderia ir embora, que eu tinha que esperar todas as pessoas. E aí eu não concordei com ele, né? E aí eu liguei lá para até central dele, né, para o chefe, falando que eu queria ir embora. Bom, tem uma coisa muito legal que eu queria falar para vocês, tá? Eu falo inglês e a pessoa que estava comigo também, meu ex-marido fala inglês. Então, a gente não teve nenhum problema de comunicação lá durante os Emirados, porque a gente fala inglês. Lá você vai se comunicar com os paquistaneses, com os indianos, filipinos, que são as pessoas que trabalham nos hotéis, são todos muito simpáticos. Até então, até essa questão aí do passeio das dunas, eu não tinha problema nenhum em nenhum lugar. Eu sempre foi tudo muito perfeito, os hotéis todos limpos, tudo ótimo, tudo ótimo. Não tenho nada que reclamar de nada do que aconteceu nos hotéis. Eu escolhia hotéis que tinham, né, recomendações no Trivago, no Booking. Eu escolhia hotéis de redes, por exemplo, Mercury, hotéis que são mais conhecidos também, né? Não me hospedaria num hotel local, assim, sem saber.
né, um hotel assim, sem saber referências, eu não faria isso, né? Por questões também, né, de saúde e tudo mais. Bom, e aí ele não queria, né? E aí eu falei o seguinte para ele, né, para o chefe dele lá. Falei assim, bom, então tudo bem, eu vou falar no meu blog, né? Olha, gente, o meu passeio foi em 2015, tá bom? 2015, faz bastante tempo. E não tinha toda essa questão ainda de Instagram, já tinha o Instagram, mas não era tão como hoje, tá? Eu falei para ele, não, tudo bem, eu vou postar no meu blog que eu escolhi a sua empresa para fazer esse passeio, que eu não recomendo, que ele não parou para mim fazer a foto na duna, que isso, tá. Aí na hora ele mudou, dizendo que tudo bem, que ele ia me levar embora. E aí eles trouxeram a gente embora do passeio. Então eu não fiquei lá para o jantar, eu não vi a dança lá do ventre e tal, que tem, acho que alguns shows, né? Eu só tirei a foto com o gavião, porque, assim, eu não curto muito essa coisa de animais, tanto é que não era o meu foco tirar foto com camelo, não era o meu foco tirar foto com o gavião, eu só tirei porque era a única lembrança que eu ia ter daquele passeio, eu lá sentada na mesa lá que a gente estava, eu tirei a foto com o gavião, paguei a foto separada, que tudo lá você vai pagar separado, o jantar estava incluso, mas outras coisas assim seriam separadas. E, enfim, foi a única experiência assim que não foi legal de Dubai. Outro lugar que eu conheci, que eu vejo que as pessoas, né, que estão aí badalando aí Dubai, Emirados, não fazem, que é conhecer a parte velha de Dubai, que é o mercado do ouro, tipo um mercadão, que é uma parte que não é glamurosa, né, como os shoppings, como o Burj Al Arab, como a Jumeirah Beach. Eu fui também na Jumeirah Beach, que é aquela, tipo uma beirada de praia, né? Que tem aqueles calçadão de praia, que é super lindo, tem restaurantes, tem hotéis, tem ah, ah, locais para você fazer fotos, enfim, é bem legal também o Jumeirah Beach. Fui encontrar uma amiga lá também. Enfim, eu vou contar também uma parte de que eu usei essa viagem também. Sempre que eu viajo, eu tento também agregar alguma coisa para o meu trabalho, né? Que são as forminhas de doce. Então, já vou falar essa parte. Bom, mas vamos terminar aqui a questão do passeio. Bom, então eu fui conhecer também essa parte que é a parte velha de Dubai, que eles falam. Então, o porto, onde tem esse mercado de ouro, onde tem esse mercadão, que é tipo uma 25 de março, né? Um camelódromo lá. Mas, assim, é muito grande. Você tem a oportunidade de negociar direto, sabe? Aquela coisa de negociar com o árabe, de você ver muitos produtos, roupas, tapetes, os produtos, né, como é que fala? De temperos, né? A parte do ouro, então, assim, é muito legal. Então, se você está indo para Dubai, para os Emirados, e você está indo para uma agência, né? Pergunta se ele tem esse tipo de passeio, porque eu acredito que são os passeios que a agência não faz, né? Não leva você para lá. Não tem perigo, eu não senti nenhum tipo de perigo lá, não vi nada, porque lá, assim, é muito assim, você tem polícia, em todo lugar, qualquer coisa que acontecer, já está um policial ali, mas na verdade eu não vi nada acontecendo, né? Eu só vi que tinha muito, o carro da polícia está sempre passando, ele passa assim devagarzinho. Você tem o táxi, se você está sozinha, se for mulher, você vai ter o táxi só para mulheres, você vai ter o metrô só para mulheres, então tem essa questão, né? Uma curiosidade que eu achei muito legal, que é quando você vê as famílias, né? O árabe todo vestido daquela roupa branca, né? Tipo um vestido branco, né? E aquele turbante, e a mulher toda de burca, inclusive, a parte aqui, tá? Você vê os homens eles que empurram o carrinho da criança, é ele que leva a criança no colo, é ele que abre a porta, ele que coloca o carrinho, é ele que coloca a criança. Isso eu achei super surreal, muito legal, assim, porque a gente tem uma impressão assim. Eu tenho amigos árabes, tá? Eu tenho um amigo na Arábia Saudita, eu tenho um amigo no Kuwait, eu tenho um amigo na Tunísia,
Então, eu tenho amizade com árabes mesmo, né? Então, eu não tenho, assim, tanto preconceito, né? Tanto porque eu falo, porque no fim a gente acaba sendo impregnado pela nossa cultura ocidental, então a gente acaba que tem preconceitos, tem julgamentos, tá? É, enfim, então é muito legal você ver isso, é muito legal você ver as mulheres árabes, mesmo de burca, entrar numa loja de lingerie, escolher uma calcinha, um sutiã lá normal. Então, é super interessante você ver que elas estão todas com joias, maquiadas, elas estão com uma roupa por baixo que é normal, como, por exemplo, uma calça jeans, uma roupa comum. Só, por que que você vê? Porque, sei lá, se ela está andando e ela, né, dá os passos, você vê que ela tá com uma calça jeans por baixo, você vê o sapato que ela tá usando, e você vê que é uma roupa normal, né? Celular, a bolsa que ela usa, né? Tudo muito chique. Você vê só mulheres juntas, né? Você vê duas, três mulheres andando sozinhas, né? Você vê as famílias também, a mulher com o marido lá. E você vê lá, você vê muito turista normal, andando com roupa normal. Lá em Dubai não é obrigatório o hijab, tá? Como alguns países árabes que é obrigatório o uso do hijab, mesmo que você for turista. O hijab lá só vai ser obrigatório na mesquita, mas não vai ser obrigatório na rua, não é obrigatório dentro do hotel, não é obrigatório no shopping, não é obrigatório no restaurante, nenhum lugar que eu fui era obrigatório o uso do hijab, que é aquele só o véu que cobre aqui, né? Que geralmente é obrigatório em alguns países, enfim. Se não me engano, até na Arábia Saudita é obrigatório a burca, se não me engano, tá, gente? Não sou especialista, assim, exatamente para saber aqui de cor quais países que são obrigatórios. Bom, uma coisa super legal que eu fiz, né, que foi fazer contatos com brasileiros lá, porque eu queria divulgar as forminhas. Eu visitei muita loja de chocolate, muita loja para noiva, porque eu queria mostrar o meu produto lá, eu queria fazer essa divulgação. E eu já fiz um vídeo aqui sobre como eu fiz, né, como eu faço para vender, e eu já vendi para mais de 30 países, eu falei para vocês o que eu fiz. E eu vou contar para vocês que eu agendei uma cliente local quando eu fui para Dubai. Como que eu consegui, em 2015, que uma cliente local mesmo, uma árabe, agendasse para conhecer as forminhas? Ela estava com um casamento marcado e ela foi me encontrar no Dubai Mall. Eu usei o Instagram. Como que eu fiz? O seguinte, eu já sabia que eu ia para Dubai com uma certa antecedência, né? Pelo menos 3 meses antes eu já sabia que eu ia para lá, já estava me organizando a viagem. Então, eu comecei a fazer postagens no Instagram, falando que eu iria para lá, com as hashtags de lá, com o escrito em inglês, e que eu estaria lá, e que eu ia mostrar meus produtos, que se a pessoa quisesse agendar comigo, para eu mostrar os produtos no shopping, no Dubai Mall. Eu já sabia, já tinha estudado sobre Dubai. E aí, uma cliente marcou comigo. Gente, eu achei assim muito legal. Eu fui no Dubai Mall, escolhi, acho que uma praça, um restaurante lá que tinha um lugar para sentar, falei para ela que eu estaria naquele lugar, e ela foi lá me encontrar, todinha de burca, assim, foi assim, para mim, que sou apaixonada pela cultura árabe, para mim, que sou louca por isso, assim, foi para mim surreal eu atender uma cliente árabe lá pessoalmente, mostrei as forminhas, ela ficou super encantada, ela gostou. Não me recordo ainda como é que foi, se ela fez a compra lá na hora, eu não lembro, mas foi muito legal. Além disso, eu conheci outros brasileiros que trabalhavam lá, por exemplo, o Rodrigo, que trabalhava no Fogo de Chão. Fiz uma parceria lá, que durante um tempo ela era minha representante lá das forminhas, depois ela mudou também, foi para outro país e tudo mais, mas, enfim, quando eu viajo, eu estou sempre antenada, né, no meu trabalho, porque é o que eu falei para vocês, né? Desculpa aqui que a minha vida é marketing, viagens e superação, que está sempre fazendo as coisas terem mais retorno, né? Então, aumentar a minha capacidade de realização. Vou fazer uma viagem, eu quero aproveitar
o máximo dessa viagem, tudo que eu possa fazer, viver como um local, me sentir como um local, conhecer as pessoas, conhecer tanto o lado glamour como também a vida local, conhecer, conversar com as pessoas. Eu conversava, né? A gente conversava com as pessoas que trabalhavam, com os taxistas, perguntava como é que era a vida lá, interagia com eles. Sim, um restaurante para você comer uma comida árabe lá dentro do Dubai Mall, você vai encontrar. Eu também comi num restaurante lá nesse Mercadão, comer a comida local mesmo. Eu adoro comida árabe, eu não tive problema com nada que eu comi lá, né? Evitando o jantar lá dos beduínos, mas eu não tive problema e é muito legal. Eu acho que eu falei tudo, né? Que eu tinha pensado em falar com vocês. Se vocês têm dúvidas sobre os Emirados Árabes, sobre a Emirates, eu vou contar um detalhe, tá? Voar de Emirates foi maravilhoso, o voo foi muito tranquilo, são 18 horas, né, daqui até lá, não teve turbulência, nada, só que a gente teve um probleminha com a Emirates na hora de voltar, né? Mas eu acho que eu vou deixar essa questão para um próximo vídeo, que aí eu vou falar com mais detalhes aí, essa questão também de ser cadeirante. Eu não tive problema lá, já vou adiantar que eu não tive problema, mas eu vou contar alguns detalhezinhos em relação a isso e conto também o que foi esse perrengue que eu passei com a Emirates na hora de voltar para o Brasil. O que foi que aconteceu, gente? Não foi legal, não foi legal. Mas me rendeu uma experiência. Não me rendeu uma experiência, porque eu já tinha pago por ela mesmo. Enfim, vou deixar vocês curiosos, né? Eu voltei de Emirates na classe business, né? É um sonho, né? Na ida eu fui de econômica e na volta eu voltei de business. Mas foi aí que deu um probleminha. Mas eu vou contar para vocês no próximo vídeo só específico sobre isso. E é isso, então. Se você quer saber mais de Emirados, de Dubai, se você tem alguma dúvida que eu não deixei claro aqui, como que eu fiz para conseguir tal coisa ou tal coisa, enfim, pode me perguntar. E é isso. Beijão para todos. Obrigada.